dias. Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, estamos aí. Nossa, quanta gente, né? Eu sempre falo isso, porque eu fico em choque. Em choque. Com a miséria de gente, meu Deus do céu. Enfim, então vamos lá. Gente, eu não sei se vocês já viram, eu consegui corrigir todos os trabalhos, os vídeos, né? Avaliar todos. Já falei com todas as pessoas, né, que eu achei, assim, que o trabalho estava bem feito, entonação. Claro que teve gente que tirou a nota integral, tudo, não avacalhei na correção dos trabalhos, porque eu sei, né, como que é tratada a oralidade na escola, em qualquer língua, né, que se aprenda em escola. Mas eu coloquei os que eu achei que a entonação estava melhor e que a pronúncia estava melhor, tá? Então, eles estão colocando já no YouTube, eles fizeram uma playlist lá com os trabalhos, eles estão colocando, colocaram todos, no total vão ser 13 trabalhos do ensino médio inteiro, tá? Não só do segundo. Então, é isso. Segundo aviso, quem não entrou ainda na plataforma Messi para fazer a segunda atividade avaliativa, entre, né? Porque eu tinha até feito uma nhaca lá, colocado para a turma errada, daí a Gabi Chaves me avisou, eu fui lá, falei com o Thiago, ele arrumou, enfim, o trabalho tá lá desde segunda, né? Antes disso não tava, tá? Então vai ficar de segunda até amanhã. E daí fechou. Tá mudo? Voltou? Deu certo. Ó, não deu certo, meus slides aqui não deram certo. Não venceram na vida. Vamos ver. Ainda não, vou esperar mais um pouco, daí eu coloco. Enfim. Mas eu estava falando do trabalho, do segundo trabalho, né? A atividade avaliativa, gente. Como assim volume mínimo, Brasil? Sei lá, eu estava dando aula até agora. Não estão ouvindo direito, então? Tá muito baixo? Para mim tá normal. Tô ouvindo, tá? Então, não esqueçam de fazer atividade avaliativa, tá? Segunda atividade avaliativa, que é na plataforma Messi, vai ficar aberta até amanhã, tá? Abriu segunda, vai ficar aberta até amanhã. Era para já estar, para ela ter aberto na sexta, mas enfim, fiz uma cagadinha lá e o Thiago teve que arrumar ainda, tá? Então, o que nós temos para a nossa prova? Tem comentado a prova. O que vai cair na prova? Na prova vai cair pretérito perfeito composto, a diferença entre pretérito perfeito composto e pretérito perfeito simple. Sim, nós falamos sobre isso, tivemos uma aula só de contraste dessas coisas aí, desses pretéritos. Vai cair interpretação de texto, né? Vai ter um texto lá, vai partir daquele texto. E a última coisa que a gente estudou, que foi as vozes verbais, tá? Lembram lá de voz passiva analítica, voz passiva refleja, sujeito indeterminado, vai cair essas coisas lá, tá, gente? Na prova, vai até ali. Na aula passada a gente já estudou generalizadores, isso não vai cair na prova, tá? Então, na prova, são praticamente 3 conteúdos gramaticais, né? Vai ter interpretação de texto, pretérito perfeito composto, pretérito perfeito simples e voces verbales. Só isso, tá? Na prova. 10 questões de marcar X. Nada além disso, tá? Tudo partindo de um texto. E para hoje empezamos o último capítulo do terceiro bimestre, que é o capítulo 21, ¿sí? Los medios y la comunicación, ¿sí? Vamos a hablar, a leer y hablar rápidamente el texto introductorio, ¿sí? Que es muy corto, gracias a las diosas. Vamos a ver el léxico rápidamente, el vocabulario, ¿sí? De la radio y todo. E então vamos falar de um conteúdo gramatical.
¿sí? Esta apostila trae dos contenidos gramaticales. O primeiro é pronombres complementos, que é objeto direto e indireto, né, em forma de pronome, tá? Então tem que ter uma boa base também em língua portuguesa. Vocês já aprenderam isso em língua portuguesa, daí tem que lembrar lá de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, enfim, tá? A gente vai chegar nisso. Hoje a minha ideia é ver separado primeiro só o CD, que a gente fala, que é o pronome complemento direto, que ele faz o papel, o pronome faz o papel de objeto direto, ele completa o sentido de um verbo que é transitivo direto. Daí, na outra semana, a gente vê o indireto, tá? A minha ideia é ver separado, enfim, que é um pouquinho complicado. E daí ainda a gente tem, acho que é o pretérito plusquamperfecto, para ver, um outro passado, um passado mais, a gente fala um passado mais passado, um passado mais antigo, a gente ainda tem isso para ver. Então, essa apostila traz aí conteúdos gramaticais, assim, fortinhos para a gente ver, tá? Vamos a empezar entonces con el texto introductorio, muy rápidamente, es muy corto, ¿sí? Hay algunas preguntas para contestarnos. Vamos a ver, las transmissões por rádio. Aí fala sobre a rádio. Tem perguntas ali, eu não sei se vocês fizeram, espero que sim, que eu tive que até procurar no Google, que eu não sabia. Tipo, quando que aconteceu a primeira transmissão de rádio? Qual era a primeira rádio mesmo, né, do país aí? Eu não sabia nada disso, fui pesquisar no Google, tá? Entonces, el texto dice así: la primera transmisión de radio en Brasil ocurrió en 1922, durante los festejos del centenario de la independencia, por medio de una antena instalada en el Cerro del Corcovado, en Rio de Janeiro, né? Janeiro. El discurso del presidente Epitácio Pessoa foi transmitido em vivo para os 80 aparatos de rádio distribuídos por la ciudad. Então, aqui já tem uma informação, né? Quando que aconteceu a primeira transmissão de rádio do Brasil? Em 1922, 100 anos lá da independência do Brasil. Então, foi aí, foi nessa data comemorativa, tá? Que aconteceu. Al ano seguinte, surgiu a primeira emissora de rádio brasileira, e aí tem a outra informação também. Radio Sociedad do Rio de Janeiro, né? Com o passo do tempo, outras estações radiais se foram criando em vários estados brasileiros, transformando a rádio em um veículo de comunicação cada vez mais popular. Se vocês forem dar uma pesquisadinha, como eu fiz, vocês vão ver que em outros países, tipo vizinho aqui, Argentina e Uruguai, a rádio já estava bombando na Argentina. Tanto é que no Rio Grande do Sul, que daí tá ali, né, fronteirinha, a coisa, essas questões de rádio aí, de montar a rádio, foi, assim, bem forte, tá? A partir de 1930, as emissoras começaram a transmitir programas em vivo, em los que surgiram grandes ídolos populares, como os cantantes Francisco Alves, Carmen Miranda, Dalva de Oliveira e outros mais. Em los anos 40 apareceram as radionovelas e o periodismo radial, né, o jornalismo da rádio. A rádio sigue ocupando um lugar destacado em la vida dos brasileiros. Segundo dados, né, do IBGE, de 2014, el 72% de las residências do país têm um aparato de rádio, né? Además de eso, con el surgimiento de Internet, la radio se renovó para obtener nuevas plataformas como los teléfonos celulares, por ejemplo. Ha crecido el número de personas que utilizan el celular para escuchar la radio. No sé, ¿ustedes escuchan radio o no? ¿Y ahí? ¿Escuchan? ¿Algún programa o no? La vida es solo en la Internet. ¿Escuchan la radio? ¿Sí o no? Sim, a Júlia colocou. O que você escuta na rádio, Júlia? Conte para nós. No. E aí? Música.
Eu já escutei muito. Depois que surgiu aí, nossa, eu era uma pessoa que dormia escutando, tipo, Good Night Mundial, entendeu? Era isso, tá? Clube da Véia, essas coisas assim, bem. Faz muito tempo, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos. Agora não, não escuto. Para não dizer assim que eu não escuto nada, né? Até um tempo atrás, quando eu ia para o trabalho ainda, eu escutava, tá? Eu escutava na hora do almoço lá o Pânico na rádio. Isso eu ouvia, tá? Meu marido sempre gostou de Pânico na rádio. Chega aqui em casa, bota na TV na hora do almoço, tá? Porque agora eles estão no YouTube lá, então tem isso. Não pode dizer que eu não escuto nada. Tem esse programa aí que a gente escuta, tá? Primeira pergunta: em que contexto se realizou a primeira transmissão radial em Brasil? Já hablamos. E aí, quando aconteceu a primeira transmissão de rádio no Brasil? Qual que era o contexto? Tá no texto, tá no Google isso aí. Vai, vamos esperar. Põe uma musiquinha de fundo. E aí, qual que é o contexto que se deu a primeira transmissão de rádio no Brasil? Tô esperando vocês aí. Tô na Renner de novo. Nada? Meu Deus, Chico. Gente, eu quero saber em que contexto se realizou a primeira transmissão radial em Brasil. Por quê? Acabei de ler o texto. Centenário da Independência, tá? Em 1922. Era uma comemoração 100 anos da independência do Brasil, tá? Como se chamava a primeira emissora do país? Diz lá, acho que é o primeiro parágrafo do texto ainda. E aí? Como que é o nome? Achem lá. Rádio Sociedade. Sociedade, é isso aí. Depois, ali, com que frequência sueles, né? Você costuma escuchar la rádio? Que meio utilizas? Resposta personal. Eu escuchava todos os dias quando iba a mi trabajo, ¿sí? Por la rádio, é o carro do ovo já, ¿sí? Por el rádio de mi coche. Era assim que escutava la rádio. Vocês têm uns que falando que nem escutam, né? A Júlia falou que escuta música. Daí vocês respondem lá. Aí, se tuvieras a oportunidade de ter um programa de rádio, qual seria seu conteúdo? Essa eu quero ver. Eu acho que essa geração nem teria, né, um programa na rádio, mas uma coisa mais assim, podcast, enfim. É uma coisa mais outros tempos, mas quais seriam os conteúdos que vocês abordariam? Taca o pau. Coisas que vocês gostam, gente, sei lá. Se vocês tivessem um programa na rádio, qual que era o conteúdo desse programa? Vamos esperar.
Ah, música, polêmicas, notícias, babados. Acho legal. Quero também falar sobre babados, da risada, isso aí. Tipo aquele babado lá do Vitão com a Luísa lá. Gente, é muito bom, tá? Eu achei maravilhoso tudo. Vamos comentar sobre isso. Mentira. Então aqui temos imagens de Dalva, né, Carmen Miranda e uma locutora de uma rádio aí, pelos tempos de hoje, não sei o nome, tá? A Maria Fernanda falou bom dia. La página 7 trae léxico para nós outros, sim? Aí só vamos a ler aqui, é um vocabulário muito assim. Eu achei que na segunda série do ensino médio, o vocabulário é muito vagabundo, sabe? Na primeira série já é melhor. Na segunda é vadio, e na terceira série não tem vocabulário, porque na cabeça da galera, tipo, vocês já aprenderam tudo, assim, e é isso, tá? Aí diz lá, ó, cabina de transmissão, que é a cabine de transmissão, né? O lugar que você vai fazer uma transmissão de rádio ali. Aí tem locutor ou relator, mesma coisa para locutor de rádio, horrível. Micrófono, tá? Para microfone, micrófono. Comentarista, ridículo, tá? Auriculares, que é o nosso foninho, tá? Auriculares, foninho de ouvido, tá? E transmissão em vivo, que seria ao vivo, tá? A gente tem transmissão de rádio, transmissão de um partido de futebol, sim, em vivo. E era isso de vocabulário, e agora a gente vai entrar no conteúdo gramatical, tá? Não vou nem fazer os exercícios sobre esse vocabulário maravilhoso. Se der, a gente faz. Se não der tempo, a gente faz aí para acabar a aula, tá? Vamos saber agora pronombre complemento, né? CD, complemento direto. Então, é um pronome que vai fazer o papel de objeto direto, tá? Isso aqui eu vou cobrar num quarto bimestre, sabe? Em outras, em simulado, enfim, né? Não vou esquecer o negócio aí. Aqui diz o tema Inventos Curiosos, porque eu já dei essa aula, né, Brasil? Em outros lugares, em outras turmas. E aí eu peguei e usei a mesma aula com preguiça de fazer um slide novo, tá? Então é isso. Não tem nada a ver com a temática de vocês, não. Então aqui, ó, pronombres complementos, né, directos. Seria o CD complemento direto. Então ele vai ser o complemento direto de um verbo que é transitivo direto. Ai, professora, eu não sei o que você está falando. Daí realmente vai ver uma série na Netflix, não sei, porque você chegou até aqui sem saber o que é isso, daí lascou-se, tá? Então, vai ser um pronome que vai fazer esse papel do objeto direto, que geralmente, né, é um substantivo que faz o papel, tá? Aí eu coloquei trechos aqui de texto, tá? Aí tem um texto ali que fala, los primeiros inventos. Então, as primeiras invenções da humanidade. Aí diz lá, el fuego y la rueda son probablemente los inventos más antiguos. El hombre los inventó en la prehistoria. Então, vejam que a gente tem um pronome ali, los. El hombre los inventou en la prehistoria. O que ele inventou? Me respondam isso. O quê? O que o homem inventou na pré-história? Questão, assim, mais de interpretação de texto do que qualquer outra coisa. E aí? A roda e o fogo. Perfeito. Então, gente, quando eu falo de pronome complemento no espanhol, né, que é o CD, que é o complemento direto, faz o papel do objeto direto, é isso aí. Eu estou falando de um pronome que, de forma geral, ele retoma o complemento que foi colocado um período anterior, no parágrafo anterior, tá? Porque esses pronomes que funcionam como complemento de algum verbo, que pode ser, né, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou bitransitivo, esses pronomes, eles são elementos que a gente chama de elementos de coesão, para evitar, de coesão, para a gente evitar repetição no texto. Então, a gente usa esses pronomes. Qual que é o verbo ali que ele está completando o sentido?
Olhem e me digam, qual que é o verbo que ele faz essa função de objeto direto? Qual que é o verbo? Tá perto dele o verbo, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí? Inventou. Perfeito. Então, inventou o quê? Então, entrevistem o verbo. Para saber, porque as pessoas, a maior dificuldade é saber se aquele pronome é um pronome complemento direto ou indireto. Para saber, você tem que fazer pergunta para o verbo. Entrevista o verbo. Se o verbo responder a perguntinha o que, vejam, sem preposição, o que, vai ser um complemento direto. Se ele responder a perguntinha a quem, para quem, com preposição, ele vai ser um objeto, um complemento, né? Objeto indireto, tá? É muito fácil. Bora lá. Então, ó, uso dos pronombres complemento diretos. O que que é, né? Para que a gente usa e quais são eles? Agora a gente vai ver já. Ó, então a função, né? Ela funciona. Completar o sentido de um verbo sem nombrar diretamente pessoas ou coisas mencionadas anteriormente. Então, veja, ele completa o sentido de um verbo, transitivo direto, óbvio, retomando esses complementos que apareceram como substantivos, coisas, pessoas, né, anteriormente no texto. Então, ele faz uma referência a isso também, tá? Quais são os pronomes complementos, né, diretos? Então, aqui a gente tem os pronomes que são surretos, que é eu, tu, ele, você, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, e os pronomes objeto direto, que se referem a estas coisas ou essas pessoas que vão ser retomados no texto. Então, o me se refere a eu, te, a tu, lo, olá, aí vai se referir a ele, né, você, ou ella, olá. Nosotros é nos, que se refere a ele, os, vosotros, e los e las a eles, elas e ustedes. É muito, muito fácil. Sim? Não precisa decorar nada, porque eu vejo que isso daí é uma questão mais de interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Quando fala em um pronome que faz o papel de objeto direto, tá? Que é isso que a gente está falando aqui. Ó, exemplos. Eu estava em reunião. Me has llamado. Gente, esse me está se referindo a quem? Está retomando quem ali? Que lembrando, ele pode retomar uma pessoa, né? Ou ele pode retomar uma coisa, que seria o quê? E uma pessoa seria quem, tá? E aí? Trem passando agora. Quem que esse pronome aí retoma? Faz referência a quem? O me has llamado? Vou dormir no meio da aula. E aí? A Jo. Exatamente. Então, é um pronome, né, que faz papel de objeto direto, que ele retoma Jo. Ó, outro exemplo. Tenemos 3 técnicos para a nova planta. Los conoceremos passado mañana. E aí? Esse los conoceremos se refere a quem? Então, a gente está vendo que é uma questão de referenciação, né, de coesão referencial, interpretação de texto. E aí? Conoceremos quem? Quem são eles? Esse los. Foi dito anteriormente no texto. Ali na frase, sim? Los 3 técnicos, perfeito. E se refere ali, ó, aqui ao verbo conhecer, sim? Outro exemplo. Como estas plantas necessitam muita água, las riego todos os dias. E aí? Aí você vai lá para o verbo pergunta, né? O que você rega? Quem você rega? Aí ele já te responde. Quem? Se refere a quem?
las plantas. É isso, tá? Tá, percebam também aqui uma coisinha que acho que vocês já devem ter estudado no fundamental, porque no terceirão que vocês vão ver isso de novo, que é colocação pronominal, né? Que negócio de próclise, ênclise, mesóclise, é tudo no terceirão que eles retomam. Acho que vocês estudaram no nono, talvez. Então, vocês vão ver que no espanhol é permitido colocar um pronome na frente de um verbo aqui, tá? Quando tem pontuação, iniciando uma nova frase, digamos assim, tá? Então, não tem problema nisso aí. No português não pode, né? Próclise aqui não ia poder, não, ia ter que jogar para lá, tá? Que não é permitido nas nossas regras gramaticais. Aqui pode, tá? E o último exemplo, Antônio cuida muito su coche. Então, ele cuida muito do seu carro. Lo lava todos os dias, lo revisa com frequência e nunca lo aparca em la calle. Ai, detesto a gente assim. Nunca estaciona o carro aparcar na rua. Detesto. Tenho preguiça de quem compra carro para fazer isso. Para repousar, tá? Roubou, roubou. Compra outro, se lasca para pagar. E aí, esses três lo ali estão retomando qual palavra? Então, quem que ele lava? Vai lá e pergunta. Quem que ele lava? O que ele lava? Né? O que ele revisa? O que ele aparca? Lá, o coche, exatamente. Então, eles vejam que esse pronome ele retoma, né? Que já retoma um substantivo que já fazia esse papel de complemento, de objeto direto, tá? E está se relacionando com o verbo aqui, ó. Aqui é o lavar, aqui é o revisar e, por fim, aparcar. Então, ó, e por fim, aqui a gente vai ver regras de colocação dos pronomes, tá? Ó, regra general, antes del verbo. Então, você pode colocar ele antes do verbo. Incluso al comienzo de la oração, que é oración, que é uma coisa que eu falei ali, que no português a gente não pode. A gente não pode começar um parágrafo, por exemplo, um texto, começar com um pronome. Não. Aí a gente tem que jogar ele para depois, tá? Não. E no espanhol isso não tem problema nenhum. Você pode começar. Então, são 3 exceções só. Então, você pode colocar sempre antes do verbo, mas temos 3 exceções. Se o verbo tiver no imperativo afirmativo, você tem que colocar ele depois do verbo, grudado, a gente não usa no espanhol o hífen, como no português, tá? Se esse verbo tiver no gerúndio, lembra o gerúndio? Ou não? Terminado com NDO, comendo, hablando, comenzando, sabe? Tudo com NDO. Correndo, não sei. Ou se o verbo estiver no infinitivo, terminação ar, er ou ir, aí você tem que obrigatoriamente jogar esse pronome complemento no fim, tá? Depois do verbo, tá? Então, regra general, exemplo, el director nos felicitó por el nuevo proyecto, tá? Então, tá aqui, ó, nos felicitou. Tá antes do verbo, felicitar. Ó, lá encontro muito simpática, aqui que eu falei que não poderia no português. A gente não pode, né, pelas leis gramaticais da língua portuguesa, colocar um pronome no começo da frase, tá? Aí você tem que jogar ele depois do verbo no português, no espanhol não tem problema nenhum. Lá encontro muito simpática, né? A quem, o que, aí, enfim. Aí as exceções ali, ó, no imperativo afirmativo, você tem que jogar para depois do verbo, siga-me, tô dando uma ordem, né? Imperativo afirmativo, tá dando uma ordem que não é negativa, não usa no, jamás, nunca, sim? Gerúndio, leyéndolo me aburri, que deve ser um livro, né? Enfim, um jornal, pode ser um periódico. Recordar-te é uma alegria, também se referindo a uma pessoa, tá? Então, se tiver no infinitivo gerúndio e imperativo afirmativo, você não pode colocar ele antes do verbo. Então, agora, a gente vai ler um pedaço de um texto aqui e vai achar, né, o pronome complemento ali e discutir quem que ele está retomando e tudo mais, tá? Bora lá. Então, aqui, ó, conta-me como passou. Esse texto
é um pedaço de um texto que fala sobre a criação do computador, tá? Então é isso que a gente vai ler, um pedaço de um texto que fala sobre a invenção do computador. Ó, o nascimento da primeira computadora foi no ano de 1936, donde, não sei falar o nome do cara, criou o primeiro ordenador da história, llamándole C1. Gente, llamando-lo C1. Esse lo não é um pronome complemento? Não está retomando? Vejam se não está retomando alguma coisa que foi dita antes. Me digam. Então, llamando o quê? O quem? E aí? Quem que ele está se referindo? Ordenador de la história, llamándolo C1. Z1 seria, né, em espanhol. Z. E aí? Morreram. Ai, não morrer aqui. De sono, de tédio. E aí, Brasil, llamando-lo. Chamando quem? Chamando o quê? Temos aí um pronome complemento direto. Quem que ele retoma? Ninguém? Hoje a Júlia está tendo aula VIP. Me perdi no texto. Pera, estão nas primeiras linhas ali. O nascimento da primeira computadora foi no ano 1936, onde, não sei o nome do cara, criou o primeiro ordenador da história, llamándolo Z1. E aí? Esse llamándolo tá aqui é um pronome complemento. Ele retoma um objeto direto lá. Ele faz o papel de objeto direto, tá? Gabriele colocou ordenador? Sim. Então ele retoma o ordenador. Então é só você no verbo ali, ó, que ele tá completando esse lo, o sentido do verbo llamar, tá? E perguntar o que você tá chamando, né? Quem você tá chamando? Então, ordenador, sem preposição. Então, é um objeto direto. Ó, el Z1 era o primeiro sistema informático totalmente programável. Não foi hasta el año de 1942 que alguma empresa viera possíveis benefícios e oportunidades em los ordenadores. A primeira companhia se chamou, sei lá, ABC Computers, não sei. A Julie que me desculpe por esse inglês horrível. Pertenciente a John, não sei das quantas, e Clifford, não sei das quantas, Barry, sei lá. 2 anos depois, el ordenador, aí tem um nome também ali, né? Harvard, não sei o que, foi desarrollado. Então, é o nome do computador. Foi desenvolvido levando mais allá a tecnologia de los ordenadores. Então, aí já teve uma mudança, enfim, tecnológico, melhorou o computador. Durante o transcurso de los seguintes años, inventores de todo el planeta empezaron a investigar el mundo de las computadoras e seria, não ele, tá ali, em como melhorá-las. Gente, temos o las ali também como pronome complemento. Então, melhorar quem? Melhorar o quê? E aí, me digam. Quem que era para ser melhorado aí? Tcharam. Então, nós temos aí o pronome fazendo o papel do objeto direto, do verbo melhorar, né? Mejorar. E está retomando uma palavra que já foi dita antes. Las. Então, quando a gente vê que é las, a gente já vê que é uma palavra feminina no plural, né? E aí?
Ai, Jesus, vou morrer de tédio de sono. Las computadoras, perfeito. Então, quando você. Gente, quando eu for cobrar isso aí de vocês, eu vou destacar o pronome já, tá? Aí eu vou perguntar a quem ele se refere, né? Por que. Coisas que eu vou perguntar agora, tá? Então, básico, né? Você vai lá. Eu já vou dar para vocês o pronome aqui, o lo. Eu falo que é um pronome. Claro que a gente já vai ter visto o pronome complemento indireto, daí vocês têm que perguntar para o verbo. Se ele responder a perguntinha o que, né, ou quem, sem preposição, ele é um pronome direto, um complemento direto, tá? Vejam, se ele está no singular e masculino, ele só pode fazer referência a uma palavra que está no singular e uma palavra masculina. Isso é óbvio. Aqui embaixo a gente viu. O las é uma. Se ele está, né, no plural e é feminino, só pode se referir a uma palavra que está no plural feminino também. Uma coisa só que eu quero saber, por que aqui, nos dois casos, esse pronome ele está depois do verbo? Por que ele não foi colocado antes? A regra geral do espanhol fala que você pode colocar antes. Por que nesses dois casos não foi colocado antes do verbo, seguindo a regra geral? E aí? Taca o pau. Essa eu não sei. Gente, voltando para a regra aqui. Colocação dos pronomes complemento. A regra geral diz que a gente pode colocar ele depois do verbo, antes do verbo, sempre. Por que vai depois? Quando que ele tem que obrigatoriamente ir depois do verbo? São 3 casos. Se o verbo tiver no imperativo afirmativo, se estiver no gerúndio infinitivo. Vamos olhar os verbos agora do texto. Olhem os verbos. Algum verbo está no gerúndio, está no imperativo, afirmativo ou está no infinitivo? Porque se tiver aí, é uma obrigatoriedade. E aí? Lhamandolo. Lhamando. Lhamando. Gente, tá no imperativo afirmativo, tá no gerúndio ou tá no infinitivo esse verbo? Lhamando. Isso aí, tipo, no português vocês deveriam saber. Termina em NDO. E aí? Gerúndio, perfeito. Então, aí é uma das exceções. Então, a regra geral, você pode colocar antes do verbo, tá? Aí, as exceções. Se o verbo estiver no gerúndio, imperativo, afirmativo, infinitivo, não pode, o verbo está no gerúndio. Por isso que ele está depois, tá? Lhamandolo. E aqui embaixo, mejorarlas. Tá no gerúndio também esse verbo? Por isso que ele está depois, o pronome? Não, sim, talvez. Me digam. E aí? Tá no infinitivo, exatamente. Melhorar, terminado em ar. Por isso, é uma exceção, né? Obrigatoriamente, o pronome tem que aparecer depois e grudado ainda no verbo, tá? É isso. Então, assim, eu não vou entrar no objeto indireto hoje, nós temos ali 10 minutos. Então, a gente vai responder exercício da apostila aqui sobre vocabulário só. Na semana que vem, a gente vê isso e termina os complementos, né? Os pronomes complementos, tá? A gente faz exercícios também sobre isso. Na semana que vem, gente, eu vou falar sobre a prova também. A prova é no mesmo dia que a gente tem aula, né? E a gente tem aula normal. Então, o que eu vou fazer? Na segunda-feira eu coloco para vocês uma revisãozinha, bemzinha mesmo, tá? Tipo, coisa idiota, assim.
perguntas, assim, uma revisão bem velha, assim, estilo professora dos anos 60, tá? Mas vai ter, porque o conteúdo da prova eu já coloquei na trilha da semana passada e vou colocar na trilha dessa semana também, tá? Enfim, mas eu vou deixar uma revisãozinha lá, só para umas perguntinhas básicas, assim, para vocês relembrarem o tema. Então, vamos para a página 8 e vamos concluir nossa classe de hoje, solo com a página 8 del capítulo 21, ¿sí? Actividades, número 1. Relaciona as palavras com seus significados. Aí diz lá, cabina de transmissão. Onde está a definição de cabina de transmissão? E aí? Pelo amor de Deus. Vai. Vai ou não vai? Ai. E aí, galera? Vamos ou não vamos? Não? Não vamos, então? Cabina de transmissão seria um espaço físico desde onde se realiza a narração. Seria a segunda opção ali da coluna, tá? Aí, micrófono, instrumento por el qual se transmite a voz. Terceira opção da coluna ali. C, auriculares é a primeira opção da coluna. Diz lá, instrumento que se coloca sobre as orejas para escuchar o que se disse. D, locutor, né, o relator, definição. Profissional que narra por um meio de comunicação os acontecimentos de um deporte. E, comentarista, aí seria a última opção. Profissional que se ocupa de fazer o análisis do partido narrado. E, por fim, a letra F, transmissão em vivo. Tipo de transmissão que se hace no mesmo momento em que sucede o evento narrado. Número 2. Completa os espaços utilizando as palavras adequadas do exercício 1. Tá? Aí diz lá, letra A, antes de chegar a la top, Calderón trabajó por 8 años en la popular emisora de ahí, né, W105, pero después de un tiempo decidió decirle adiós a la, sería cabina de radio, ¿sí? Ya no me sentía bien, pues el ambiente no era agradable y había roces. Así que dejé de ser locutor. Tá? Pero sempre quedé encargado do departamento de mercadeio da rádio. B, e última, e daí a gente encerra a aula, graças a Deus, né? Porque que interação fantástica. Aí tem lá, nadie em sua família era apaixonado por outro deporte que não seja o futebol. É por isso que seus primeiros passos no mundo do periodismo deportivo foram como comentarista, né, de futebol. E, por fim, lá embaixo, no ano 70, a Secretaria de Carreira de, sei lá, não sei, jockey, decidiu dar-lhe uma oportunidade que lhe cambiaria a vida. Se convertiu em el relator oficial, né, del jockey, em uma época em la que solo o hipódromo de Palermo e de La Plata haciam relatos das carreiras, aquelas corridas de cavalo, enfim. Então, para a classe de hoje era isso que teníamos que estudar. E na próxima classe vamos a ver o pronome complemento indireto e daí vamos ver a diferença dos dois, como analisar. Vai ter uma letrinha de uma música, eu não vou colocar música para vocês, né, porque interação zero, não vale a pena, mas eu vou colocar um trechinho assim só para a gente ler, vai ser tudo no slide mesmo. E diferenciar os dois,
tá? Porque eu vou cobrar isso no quarto bimestre. E a gente faz os exercícios que tem aqui nessas páginas e podemos falar sobre a revisão que eu vou deixar segunda-feira. Podemos respondê-la no fim da aula, caso vocês interajam mais, porque por enquanto tá um lixo, né? Mas era isso. Até semana que vem. Adiós.